E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos de podcast? Um podcast bem breve hoje, prometo. Hoje realmente será muito curto, que eu só tenho dois assuntos para falar, três na verdade, né? Dois relacionados ao São Paulo e a Copinha, né? Alguns resultados importantes. Cruzeiro, uma goleada para cima do Capivariano, 6-1. O Cruzeiro praticamente classificado, né? Que já não está matematicamente, eu acho que matematicamente ainda não, mas pô, é um saldo de gols absurdo, né? O Cruzeiro goleou no primeiro jogo, agora mais uma goleada. O Grêmio venceu o Guarani, lidera o seu grupo, e o Flamengo, né? Depois daquele primeiro empate, que deixou o torcedor meio, poxa, né? Naquela pouquinho de decepção, venceu a Aparecidense, não foi fácil, é verdade, mas uma vitória é sempre importante. E aí, para quem fica nessa de, pô, tem que jogar mais, pô, tem que golear. Cara, se você quer saber o que é um jogo de copinha, e não só de copinha, tá? Isso acontece no profissional. Procura para assistir o jogo do Vasco. Que loucura que foi o jogo do Vasco, tá? O gramado encharcado e assim, mais do que encharcado, né? Que a drenagem é ruim. Me parece que a grama também tá alta, assim. Então são dois fatores que deixam a bola ainda. A bola não corria. A bola simplesmente não corria, né? Os caras tentavam dar um tapa ali, o Vasco venceu no sufoco também, né? Mas os caras tentam dar um tapa na bola, a bola não corre, ela, ela quica, ela nem quica, né? Quica é modo de expressão, ela bate no gramado e fica, né? Então, só pra você ver, assim, às vezes fica naquela de, pô, tem jogadores de mais qualidade, a camisa tem mais tradição, precisa ganhar, precisa golear, mas o contexto da copinha é uma parada totalmente diferente, né? Então, fica aí, dá um desconto pra garotada, né? Eu sei que precisa classificar, precisa fazer bonito, eu concordo, mas tem que dar um desconto também que se no profissional essas situações adversas já acontecem, você imagina, né, na copinha. Então, e não é desmerecendo não, pô, mas é uma categoria abaixo e por mais que seja a categoria de base mais glamurosa, se é que a gente pode dizer assim, no nosso país, eu tô falando, se acontece isso em jogo de Copa do Brasil, em jogo de Campeonato Brasileiro da Série B, você imagina o que é a Copinha, né? É absolutamente uma loucura, né? Vamos de São Paulo. O que a gente viu recentemente de São Paulo é, primeiro, o São Paulo e o Atlético Mineiro chegaram a um acordo. O tricolor do Morumbi vai manter uma porcentagem aí do jogador, para ter para pegar uma fatia numa futura venda do atleta. Então o Igor Gomes já vai para o Atlético Mineiro. É o que eu falei, era uma questão de, pô, já tem data para sair, né? Já tem data para sair para o contrato acabar. É março, abril, assim, não é nem no meio do ano, né? Então, cara, faz um bem bolado, né? Porque aí já fica bom para todo mundo, fica bom para o São Paulo, que não fica com o atleta encostado, fica bom para o Igor Gomes, que já vai pro seu time, que ele vai defender, né? Na sequência, já treina, já conhece o treinador, já faz pré-temporada, já conhece os jogadores, já vai se ambientando, e pro próprio Galo, que já pode contar com o jogador. Então, assim, era questão de acertar os detalhes. Eu acho que ficou bom para todo mundo, tá? Última notícia do dia, né? E essa tem o André Hernan publicou no seu blog no UOL que um jornal inglês, o Daily Mail, alguma coisa assim, peço perdão até aqui porque eu não tomei nota do veículo, eles noticiaram que existe um possível interesse do São Paulo no Roberto Firmino, atleta do Liverpool. Gente, assim, com todo respeito, e aí com todo respeito, isso não é desmerecer a camisa tricolor, isso não é desmerecer o gigantismo do São Paulo, mas, assim, esse tipo de notícia não pode ser levado a sério. Assim, eu entendo que o torcedor já se anima, já fica empolvorosa, vê aquele vídeo que a gente até colocou ontem, o vídeo da apresentação do Soares, né? Um absurdo, foi cataclísmico a parada, foi muito bonito. O torcedor olha para aquilo e de repente procura os vídeos nas mídias sociais da apresentação, alguns, né? Os mais saudosistas, e os que sentem falta do Daniel Alves, olham para aqueles vídeos e falam: caraca, que festa bonita, poderia trazer. Porque são posições diferentes. Você trazer um Daniel Alves, é um cara que veio para ser meio-campo ou lateral direito,
É diferente você trazer um centroavante que vai ser goleador. Mas o São Paulo, primeiro que o São Paulo está bem servido na posição, e segundo, gente, assim, o Roberto Firmino é um atleta que está no Liverpool. A preferência dele, obviamente, vai ser se manter no mercado europeu. E na minha opinião, é um atleta que ainda tem mercado na Europa. Pode não ser nos times de ponta, nos times de elite, mas é um cara que ainda vai ter um mercado numa prateleira, cara, A2, se a gente pode dizer assim. Eu não digo nem numa segunda prateleira, né? Tem a prateleira A, que é dos tops de linha, os mais caros. Tem a prateleira B, que aí são dos clubes que tem um pouco menos de grana. E aí eu coloco o Firmino entre os dois, assim, uma prateleira A2. É um cara que tem espaço. Pô, até antes da Copa, tinha muita gente, e eu também achava que o Firmino seria uma opção interessante para ir com a seleção, né? E muita gente ficou nessa, pô, poderia levar o Firmino. É óbvio que depois, pelo que a gente viu do Pombo jogar, do próprio Martinelli, tirando o Rafinha, talvez, que meio que se queimou um pouco, ficou claro que a opção do Tite foi acertada, mas antes da Copa, antes da bola rolar, ficava se questionando, pô, será que não era melhor ter levado o Firmino? Então, assim, essa notícia, para mim, com todo respeito, mais uma vez, não é que assim, pô, tá dizendo que o Firmino não aceitaria jogar no São Paulo. É óbvio que ele aceitaria jogar no São Paulo, mas não agora, e não pelo que o São Paulo poderia pagar. O São Paulo aparentemente agora, essa temporada, a equipe está focada numa gestão mais racional, se é que a gente pode dizer assim. Numa gestão com um pouquinho mais de austeridade fiscal. Um pouquinho. Eu tô vendo aí algumas contratações que eu fico naquela, pô, saiu muitos jogadores, beleza. Mas tá vindo muitos jogadores também que eu não imagino, assim, na minha cabeça não vai ser barato para a folha salarial do São Paulo, então não vai ter uma economia, se é que a gente pode dizer assim. Eu não acho que vai ter uma economia. E trazer um Roberto Firmino assim, é você colocar Imagina que você tem imagina que você tem um balde de água que você precisa encher. Só que no fundo do balde tem um buraco, né? Tem um buraco. Esse buraco vai ficar vazando água e você vai ficar colocando água por cima para tentar encher o balde. Só que o São Paulo, se trouxer o Firmino, tem um buraco assim. Tá dando para controlar o nível da água, né? O São Paulo, se contratar o Firmino, vai fazer um rombo no fundo do balde, que, sim, por mais que eles tentem colocar água por cima, o balde vai esvaziar uma hora. Então, esse movimento de... talvez esse seja um dos problemas, assim, de o Grêmio trazer um Soares, que aí gera, poxa, seria legal, né? Seria legal outros clubes recuperar a confiança do torcedor, né? Trazer o brilho de volta aos olhos do torcedor. Essa informação, para mim, ela tem que ser desconsiderada pelo torcedor. De verdade, assim, de verdade. Desconsidere a informação, porque isso para mim não é sério. Não, assim, não dá para assim, por mais que tenha havido uma consulta. O São Paulo pode ter consulta. Pô, qual que é a situação do Firmino, né? Às vezes os caras vão lá, chega para alguém do staff, fala, como é que tá a situação do Firmino, hein? Em que momento que ele tá da carreira? Ele tá pensando em ficar fora do Brasil? Ele tá pensando em, de repente, voltar pro Brasil, ficar de boa, né? Falar o idioma mãe, né? O idioma da terra natal. Como é que tá, né? Pode ter havido. Eu acho que isso aí não machuca ninguém. Mas daí a falar que, pô, há um possível... Cara, assim, isso não pode ser levado a sério. Não há condições. Não há condições. Pô, mas o Grêmio trouxe o Soares. O Soares estava até agora há pouco no futebol uruguaio. Então, assim, ele já se adaptou às cifras, né? Que ele vai receber menos do que ele poderia na Europa. E eu acho que é um cara que, assim, eu posso estar na Europa, num time de segunda prateleira, numa prateleira B, que não vai disputar, não vai ter condições de disputar nem a UEFA Champions League, nem a Europa League. Eu posso estar lá, disputando os campeonatos locais, tentando fazer alguma fumaça, ou eu posso estar na América do Sul, num time que me vai me proporcionar disputar títulos. E o Soares me parece que é um cara que, assim, ele quer ganhar dinheiro, é óbvio, ele sabe do valor que ele agrega. Mas ele, muito mais do que títulos, ele quer títulos. Muito mais do que dinheiro, quer dizer, perdão. Muito mais do que dinheiro,
ele quer conquistar títulos, ele quer novos desafios, ele quer ser desafiado. É essa a impressão que passa pelo discurso dele. É uma outra pegada, é igual o Vidal. Quero ir pro Brasil, quero ir pro Flamengo, quero ganhar títulos. E ele sabe que o Flamengo, Vidal, obviamente, sabia que o Flamengo é uma equipe que com o elenco que tem, poderia proporcionar isso a ele. Ele já conseguiu, né? Ele já conseguiu 2 grandes títulos aqui no futebol nacional. Então o Soares tem essa ideia também de, no nacional, talvez ele achou que fosse, né, ter alguma coisa diferente, a presença dele, a figura dele fosse causa... Ele foi campeão lá, se eu não me engano, mas eu acho que ele não alcançou aquilo que ele poderia. Qual que é a melhor liga? A gente apurou que ele tinha... Falou-se que ele queria ir para a Liga Americana, né? Muito possivelmente ele não conseguiu ou o valor que ele queria, ou o clube que ele queria, que o permitisse ser competitivo. Então ele falou, eu vou para a Liga Brasileira. Estou indo para um clube que vai para uma Série A, que é treinada por um grande treinador e que está se reforçando. E que num trabalho de longo prazo vai me permitir disputar até uma Libertadores. Se tudo der certo essa temporada, eu vou jogar a Libertadores no ano que vem, que é um contrato de 2 anos. Então, essa é o que eu falei. De novo, assim, é a impressão que passa pelo que o Soares vem falando de coletiva, né? Se vai dar certo ou não, assim, teve o efeito Douglas Costa, a gente viu que não deu certo. Teve o exemplo recente do próprio São Paulo, do Daniel Alves, que não deu certo. Então esse movimento de, existe um possível interesse, claro que seria um espetáculo, mas primeiro que, de novo, o São Paulo não precisa de um atleta para a posição, se bem que o Firmino é um cara diferente do Caleri e do Luciano. Acho que assim, se você juntar o Caleri e o Luciano, não dá um Firmino, pelo que ele faz, né? A participação dele dentro de campo, de sair da área, de chamar marcação, de fazer o pivô, de poder ser o centroavante de área também. O Firmino é um cara mais completo. De novo, não é desmerecendo o Caleri nem o Luciano, mas se você juntar os dois, não dá um Firmino. Não dá o que o Firmino poderia fazer no ataque tricolor. Mas não dá, assim. É um momento que o São Paulo passa hoje que, para mim, a minha ideia é assim, vamos fazer uma gestão mais responsável. Óbvio, não vamos deixar de contratar, mas vamos tentar fazer uma gestão mais responsável, de longo prazo, né? Vamos começar primeiro com o futebol, com o Rogério Ceni organizando o futebol, visando o longo prazo. Eles não vão ser agressivos de, esse ano vai ser uma merda, né? Com todo respeito à palavra. Esse ano vai ser uma porcaria. Não. Eles falaram, vamos tentar se manter num nível competitivo, de disputar a Copa do Brasil, de disputar a Sul-Americana, de tentar beliscar uma vaga na Libertadores, mas assim, sem ilusão de que a gente, vamos brigar por isso, sem essa ilusão. Nesse momento ainda não, mas é um trabalho de longo prazo. A gente vai apostar num trabalho de um profissional, no caso o Rogério Ceni, de longo prazo. Então ele começa a remontar o elenco essa temporada para que em 1 ou 2 anos o São Paulo, mesmo sem grandes estrelas, mesmo sem atletas de, caraca, é o grande craque, o São Paulo consiga disputar não de igual para igual, mas meio que, e essa é apenas uma suposição, meio que fazer o que o Atlético Paranaense faz hoje, sem grandes craques, sem grandes mídias, sem salários exorbitantes, mas consegue montar um time que consegue competir. Eu acho que essa é a ideia do São Paulo. E a gente não vai sangrar, a gente não vai simplesmente fazer um saneamento que vai colocar o clube numa situação difícil. A gente vai apostar numa gestão responsável, sem muito alarde, sem muito oba-oba, e apostando no trabalho de um profissional que conseguiu fazer um grande trabalho no Fortaleza. Essa é apenas uma suposição. Eu falei aqui, se o São Paulo for mal no Campeonato Paulista, eu acho que toda aquela gestão maluca e insana vai voltar. Eu acho que se o São Paulo não chegar numa semifinal de Campeonato Paulista, aí se prepare. Né? Aí vai atrás de nomes absurdos, eu imagino, tá? Porque o grupo político é o mesmo. Os caras podem... vamos tentar agora, mas os caras são movidos a uma coisa de curto prazo. Vamos fazer... A gente precisa dar uma resposta imediata pro torcedor. Porque aquela velha história, né? De jogar pra torcida. Vamos dar um cala-boca pra torcida? Vamos trazer um cara gigante? E aí, né? Faz uma loucura financeira. Uma operação financeira de altíssimo risco. Então,
Eu acho que não cabe isso, eu acho que isso não tem que ser o foco. E a impressão que passa é essa, de vamos tentar fazer algo como o Atlético Paranaense faz. De que assim, não precisa ter os grandes, os maiores do mundo, não precisa. Precisa fazer o que o Flamengo faz. Dá para construir um futebol de qualidade sem grandes, sem nomes consagrados, se é que a gente pode dizer assim, e ser competitivo. Pelo menos, é o que eu imagino que a gestão São Paulina está fazendo agora. Se vai seguir com essa ideia, aí, pelo fato de ser o mesmo grupo político, eu não tenho essa convicção. Eu não tenho essa convicção, mas é a impressão que passa. Então, o nome do Roberto Firmino, pô, óbvio que seria um espetáculo. Eu tava falando aqui, pô, o Suárez no Grêmio, ter este nome no futebol brasileiro é um espetáculo. Eu falei aqui, pô, se de repente veio o Coutinho, seria um espetáculo. Pô, imagina se vier um Roberto Firmino. Pô, não tem nem o que falar, né? A visibilidade que ganha o futebol brasileiro, a Liga Brasileira, é gigantesca. É gigantesca, porque o que vai ter de gente para ver o primeiro jogo do Suárez no Grêmio vai ser uma loucura. E não só no Brasil, não só no Uruguai. Os fãs de Suárez, assim, um cara que tem muitos seguidores nas redes sociais, os fãs de Luizito Suárez, mundo afora, e até na Espanha, e até na Inglaterra, onde ele atuou, até na Holanda, esses fãs vão olhar, cara, ele vai estrear ali naquele time do Brasil, vamos ver. E não tô desmerecendo o Grêmio, mas, pô, vamos ser sinceros, o cara que mora na Holanda vai, pô, aquele time do Brasil, né? E, de novo, não tô desrespeitando a instituição, não. Tá? Qual que é o clube brasileiro mais famoso fora do Brasil? Eu não sei. Eu não sei. O Boca, você vê camisa do Boca em qualquer lugar do mundo. Mas de um clube brasileiro é muito difícil. Pô, a galera que tava no Catar agora na Copa do Mundo, eles relataram isso. Pô, passei por uma loja de artigos esportivos, vi uma camisa do Boca, mas não vi uma única camisa de um clube brasileiro. Então a gente ficar nessa de, tá de respeito. Não, assim, os times brasileiros não são conhecidos fora do Brasil. Não são, então. E aí é importante, assim, aí que eu acho legal da presença de um cara como o Daniel Alves, do Luis Soares. Pô, ele vai estrear lá no Brasil. Que time que é? Grêmio? Opa, agora eu vou simpatizar com o Grêmio, porque o Luizito tá jogando lá. A mesma coisa os fãs de Daniel Alves mundo afora. Pô, vai estrear naquele time do Brasil. Qual é o time? São Paulo. Opa, vamos acompanhar. Simpatizo com o São Paulo agora. A mesma coisa o Ronaldinho Gaúcho quando foi pro Flamengo. O Ronaldo Fenômeno no Corinthians. E por aí vai, né? Tantos outros que vieram falei, se viesse Coutinho, se viesse Firmino, ia ser um espetáculo, né? Ia ser absolutamente um espetáculo. Agora, não cabe. Assim, isso, para mim, acho que totalmente fora de cogitação. O São Paulo tem que continuar focado nessa política que aparentemente, vem sendo de uma política um pouco mais responsável. Assim, a gente espera, e o torcedor, mais do que nunca, talvez não, né? Os mais malucos, os mais apaixonados, querem de fato que o São Paulo consiga viabilizar essa negociação, mas não dá para se iludir. Eu acho que tem que ter a cabeça no lugar, tem que ter o pé no chão de que essa velha política de ficar apostando em medalhões, em atletas consagrados, já está fazendo o São Paulo pagar uma verdadeira fortuna para o Daniel Alves por mais o quê? 3, 4, 5 anos. Então não tem como, cara. Não tem como. Não dá para ficar brincando com esse, porque eu venho falando repetidamente aqui, sendo repetitivo, como diria o saudoso Mauro Betti. Não vai existir cada vez menos espaço de manobra para esse tipo de operação. Cada vez menos. Por quê? Porque agora tem clube empresa. Antes não tinha. Antes estava para apostar, pô, hoje um clube tá bem. Mas daqui a 2 anos, você tinha a convicção de que iria estar mal. 2 anos, não necessariamente. Quem iria imaginar que o Cruzeiro ia acontecer o que aconteceu com o Cruzeiro? Ninguém ia imaginar. Ninguém poderia imaginar. Mesmo que começaram a aparecer os problemas na justiça, ninguém poderia imaginar aquilo que aconteceu com o Cruzeiro. Ninguém. Os caras detonaram o Cruzeiro. E não dava para imaginar que fosse acontecer. Agora, com os clubes de empresa, você sabe que o negócio é sério. A gestão vai ser muito séria. Então vai ficar cada vez menos espaço de manobra para isso. Você acha que assim, para os torcedores rivais, para os torcedores que torcem contra, você acha que daqui a 5, 10 anos o Flamengo e o Palmeiras vai cair de patamar? Eu acho que não cai mais.
Porque eles vão ser empurrados por essa onda de clube. Ó, e ainda mais se você imaginar que o Botafogo de repente comece a crescer, o Vasco, o Bahia e por aí vai, né? Esses clubes, o Bragantino, esses clubes começam a crescer e a competir com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Galo, com o Corinthians. Começa a competir de igual para igual. A partir do momento que você, agora não dá mais para achar um nível, não tem mais espaço para amadorismo. Agora, ou a gente se mantém como uma agremiação, sem ser uma empresa, e seja gerido como empresa, ou a gente tá fadado, né, a velha política e tá fadado a decair, né? Eu acho que não acontece mais. Isso, o Atlético Paranaense para mim veio para ficar, o Palmeiras e o Flamengo nem se fala. São duas equipes que hoje vieram para ficar e não caem mais. Não caem mais de patamar. Então, assim, para todos os outros que estão tentando correr atrás, se não mudar a forma... E existem exemplos. Dá para fazer diferente, né? Dá para tentar alguma coisa diferente. O maior exemplo, Atlético Paranaense. Dá para fazer. O Palmeiras, esse ano, não contratou ninguém. Dá para fazer legal, hein? Dá para fazer uma parada legal. Agora, precisa da boa vontade dos dirigentes também. E deixar a vaidade de lado. Agora, acabou. Assim, não tem mais aqui, vamos tentar, vamos apostar. Não, assim, agora é assim... É risco mínimo, não risco zero, porque risco zero não... Agora é risco mínimo. A gente tem que começar um trabalho sério, porque senão vai ficar no passado. Né? Senão tá fadado aí ao caos, né? Tá fadado ao caos. Então é isso, gente, ó. Finalizando por hoje. Vamos fechar? Tem mais alguma notícia? Não, acho que não. É isso, por hoje eu vou encerrar então. Valeu demais aqui, eu deixei aberto os outros resultados da Copinha, né? Penapolense venceu, 15 venceu, Juventude venceu bem, Francana, Floresta e... O que vai ter? Vamos ver. Jogos da sexta de Copinha. Botafogo entra em campo, entra também... Tem Vitória aqui, tem Atlético Paranaense, Portuguesa, Lusa de São Paulo, Sport, Goiás, Curitiba aqui, vamos Fluminense, caraca, tem jogo pra caraca na sexta, hein? Palmeiras, Chape, Avaí, Corinthians, então vai ter bastante jogo ao longo do final de semana. Eu não vou gravar no final de semana, mas segunda-feira a gente está de volta. Está de volta com alguns resultados. Provavelmente a gente vai chegar já com alguns classificados já, né? E é o que eu imagino. Os grandes vão acabar passando. É o que eu imagino. Não passar um gigante, a gente vai comentar e vai repercutir. Mas até lá, a gente se vê na segunda, tá? Então, finalizando por hoje. Valeu demais a todos. Ótimo final de semana para vocês. Um forte abraço e até semana que vem. Tchau.